Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Borrum, pra você que não me conhece, eu sou um colorado paulista. Hoje falaremos sobre a derrota do Inter contra o Atlético Mineiro, né, pelo Campeonato Brasileiro, jogo que o Inter foi mandante no estádio do Criciúma, tá bom? O jogo que acabou 2-1 com o gol no último lance, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso. Eu tô meio revoltado, tô tentando assimilar o resultado que aconteceu, né? O que aconteceu na partida de hoje, tá? Mas a gente vai analisar cada ponto positivo e negativo dessa partida, tá bom? Antes eu peço que você deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações e me siga nas redes sociais, @DiogoBorrum, ou se você preferir, você pode entrar nos links que estão na descrição que você vai cair direto nas minhas redes sociais, tanto no Facebook, como no Twitter e no Instagram, tá bom? Então bora lá para a nossa análise, nosso comentário do pós-jogo, tá? Hoje eu não vou trazer todas as individualidades porque eu acho que fica um negócio meio robótico, tá? Então eu quero trazer um comentário um pouco mais espontâneo da minha parte aqui pra vocês, tá? Os principais destaques, cara, começando pelo Fabrício. O Fabrício fez uma ótima partida, tá? Eu gostei muito da participação do Fabrício. Creio que tanto o primeiro quanto o segundo gol não foi culpa dele, que o Inter tomou os gols. Acredito eu que a gente estaria falando o quanto ele foi heróico agora se a gente não tivesse tomado o gol no último lance, né? Porque um pouco antes do último lance da partida, o Fabrício fez uma grandíssima defesa, né, no chute do Paulinho, né, no contra-ataque que o Atlético Mineiro teve, e acabou que o Fabrício defendeu aquela bola e acabou gerando escanteio que, né, depois de acho que 1 ou 2 lances, teve o último lance da partida e o Pedrinho, né, Paulinho, nem lembro quem fez o gol do Atlético Mineiro. O Fabrício, ótimo, bom jogador, cara, tem se mostrado muito eficiente no gol do Inter, né? Ele passa muita segurança, embora, né, ontem com uma derrota não tenha passado pelas mãos dele a derrota de ontem. Cara, não gostei da partida do Hugo Malo, dos dois laterais eu não gostei da partida de ambos, tanto do Hugo Malo quanto do René, cara. O Hugo Malo falhou demais, passes errados, domínios errados. Cara, até hoje eu não vi a utilidade do Hugo Malo no time do Inter. Até hoje eu não vi a diferença técnica que ele tem, né? Que fez com que ele virasse uma opção boa no mercado, cara. Porque, assim, ele fez o gol lá contra o Fluminense, né? E tal, na Libertadores, aquela coisa toda. Tirando isso, eu não vi mais nada de utilidade no Hugo Malo. É claro que você sobe um pouco a régua na comparação, porque o Bustos é um dos melhores laterais direitos da América. Então você acaba sentindo muita diferença técnica do Fabrício Bustos pro Hugo Malo. E eu vejo isso. O Hugo Malo é um pouco mais defensivo? Mas eu acho que até nisso o Bustos sobra demais. Tanto na entrega, na explosão. Cara, o Fabrício Bustos é muito melhor do que o Hugo Malo. Eu acho que hoje o Hugo Malo... Cara, o Inter tem que buscar um lateral direito, porque o Hugo Malo não pode ser a primeira opção no banco para substituir o Fabrício Bustos. E ainda bem que o Bustos volta agora para jogar contra o Criciúma. Em Criciúma, né? Engraçado isso. O René é chovendo molhado, cara. O René é chovendo molhado. Eu não sei o porquê o Gabriel Mercado tá ficando no banco. Eu gosto muito do Gabriel Mercado. Entendo que o Vitão e o Robert Renan mereçam uma sequência, mas o Mercado merece uma sequência também. Até porque, né, ele tá nos instantes finais, né, da sua carreira. E eu gostaria muito de ver o Robert Renan na lateral esquerda, já que o Robert Renan tem uma armação melhor do que os outros zagueiros. Ele tem uma imposição física interessante também. Eu gostaria de ver ele na lateral esquerda, até porque o René é um dos jogadores que mais tem sido abaixo, né, de todos os outros jogadores do time do Inter. E tanto é que o segundo gol, o René falha de duas maneiras, né? Primeiro, na marcação do Hulk,
Não era pro Alan Patrick estar marcando o Hulk individualmente. Não era. O Alan Patrick não é marcador. Não é marcador. Quem tava... E ele tava na lateral esquerda. Quem era pra estar ali na lateral esquerda? Ele mesmo, René. Beleza, o René não tava ali. Tá, a gente perdoa isso. Não muito, mas a gente perdoa. Vamos fingir que a gente perdoa essa falha do René nesse sentido. Mas aí, o cara que cabeceia a bola é nas costas de quem? Ele mesmo, o René. O René dá um pulo, cara, ridículo. Ridículo. Ele não consegue afastar a bola. Ele não consegue acompanhar o jogador pro cabeceio. Deixa vazio o espaço que ele estaria ocupando, né? Não era para ele estar ocupando aquele espaço, mas já que ele estava ocupando aquele espaço, ele não conseguiu fazer a tarefa certa. Passou mais uma vez. O René decidiu mais um jogo pro Inter, negativamente. Negativamente. Cara, eu não sei até quando o Kudê vai insistir no René. Não sei até quando. Eu não sei até quando o Bernabé vai ficar aprisionado no banco de reservas. Porque assim, é anos e anos a mesma coisa, né? Passou Wendel, passou Moisés, passou diversos laterais insuficientes com a camisa do Inter. E sempre essa teimosia dos técnicos. Ah não, vamos manter o lateral esquerdo porque... Vamos manter o Wendel porque o Wendel é líder no vestiário. Agora deve ser... Agora é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, vamos manter o René na lateral esquerda porque ele é experiente, ele é um dos líderes de vestiário. É só isso. E eu não acho que o René é o pior lateral esquerdo do mundo. Não, mas ele tá no momento ruim. Ele tá no momento ruim, ele tá afetando o sistema defensivo do Inter que, por outro, né, contando com os zagueiros e o lateral direito, é um sistema sólido. É um sistema sólido. O goleiro é bom, os dois zagueiros é bom, e a gente vai já falar dos dois zagueiros ontem. O René não pode ser titular, gente, não pode. Coloca o Igor Gomes, de repente, como zagueiro, junto com o Vitão, e deixa o Robert Renan na lateral esquerda. Ou, de repente, tudo bem que o Fernando tava suspenso, né? Mas coloca o Fernando e o Vitão, e coloca o Robert Renan na lateral esquerda. Dá chance pro Bernabé, pelo amor de Deus. Vai machucar se colocar o Bernabé em campo? Pelo amor de Deus, gente, o René não pode se titular mais. Não dá mais do René. Sobre a zaga, Vitão e Robert Renan. Achei que os dois fizeram uma partida ok, né? O Robert Renan, como sempre, na construção, ele sempre vai muito bem. Claro, erra um passe ou outro, mas isso é natural. Isso só erra quem tenta, né? E ele tem a média dele é de muito mais acerto do que de erros. Então, né? Dá pra perdoar o Robert Renan pelos erros dele. Cara, gosto muito da construção que o Robert Renan dá, da dinâmica que o Robert Renan dá pra saída de bola, né, do time do Inter. O Vitão, achei que ele foi um pouco mais apagado na partida, mas foi uma partida ok. Não acredito que o erro dos dois gols foi da parte dele, tá? Sobre o meio de campo, Rômulo, Bruno Henrique e Thiago Maia. Dois desses jogadores foram muito bem. E eu falo de Rômulo e Thiago Maia. Os dois dão uma boa dinâmica ali no meio de campo. Eu gosto que o Rômulo ou o Bruno Gomes participe do meio de campo sempre como titulares. Por quê? Eu já explico. Porque muito tempo a gente investiu em Bruno Henrique e Arangues no meio de campo ao mesmo tempo. Isso quebra muito a dinâmica e a vitalidade dentro de campo do time do Inter. Principalmente porque o time do Inter com o Kudê, a proposta é que o time seja mais intenso. Eu não estou falando de intensidade ofensiva, mas é um time mais intenso, tanto na questão defensiva quanto na questão ofensiva. Então eu acho que o Rômulo ou o Bruno Gomes merecem ter essa sequência de jogos como titulares, tá? Não sei se o Kudê vai fazer um revezamento e tal. Eu até gosto que seja somente um desses dois como titulares, porque aí eu acho que a mescla
entre os jogadores mais jovens com os jogadores mais veteranos, eu acho que funciona bem. E o Thiago Maia tá naquela linha mediana, né? Não é um jogador tão jovem, mas também não é um jogador tão veterano. E acaba que fica perfeito esse tripé. Eu gostei da escalação ontem, gostei bastante da escalação. O Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique pra mim, eu vi muitas críticas ao Bruno Henrique. Eu não acho que é o pior meio-campista que já passou com a camisa do Inter, até porque a gente viu um tempo atrás Richelli, Bruno Silva, Lindoso, diversos outros jogadores com a camisa do Inter, e o Bruno Henrique hoje, pra mim é lucro. Pra mim é lucro, a gente tá discutindo aqui a questão se o Bruno Henrique deve ou não ser titular, tá? Mas assim, o Bruno Henrique, enquanto ele tem fôlego, ele é muito bom jogador. Ele teve um lance ali no primeiro tempo que ele deu uma arrancada ali que, né, eu até acho que depois daquela arrancada ele não teve mais fôlego para fazer mais nada durante a partida. Mas assim, o Bruno Henrique pra mim é uma peça para banco também, cara. Eu não vejo ele como titular. Se fosse para optar entre o Bruno Henrique e o Arangues, eu optaria pelo Arangues. Por mais que eu também ache que o Arangues não dá no tranco também. Hoje em dia o Arangues não tem mais vitalidade para ser titular. Então a gente acaba sofrendo, né? A gente fica sofrendo porque se a gente coloca o Bruno Henrique, a gente acha que ele é insuficiente, fisicamente falando, porque tecnicamente ele é um bom jogador. E o Arangues é a mesma coisa, tecnicamente é um bom jogador, mas ele não consegue entregar a intensidade que os times do Kudê têm. É simplesmente isso, tá? Então, achei que ontem o meio de campo do Inter funcionou. A gente ganhou por boa parte do jogo. A gente ganhou o jogo do Atlético Mineiro ali no meio de campo, porque o time do Atlético Mineiro estava totalmente sem construção depois que o Zaratio saiu no primeiro tempo. Sobre o ataque estava escalado com o Wesley na ponta direita e o Wanderson na ponta esquerda e o Alan Patrick como falso 9. Gostei, mas claro, não é a minha escalação ideal, tendo todos os jogadores do Inter à disposição, né? O Wesley foi bem, novamente foi bem. O Wesley é chovendo molhado. O Wesley tá fazendo uma boa temporada com a camisa do Inter. É incrível, né? É incrível como a gente meio que queima a língua, né, com alguns jogadores, porque todo mundo, a partir de todas as contratações do Inter na janela de transferências, todo mundo achou que o Wesley fosse o bagre, né, da janela de transferências, mas não, muito pelo contrário, tem sido a melhor contratação do Inter, né, nessa janela de transferências do começo do ano. O Wanderson, cara, Wanderson foi muito mal de novo. Tudo bem, eu não consigo ver alguém para colocar no lugar do Wanderson. Tem o Gustavo Prado, mas o Gustavo Prado ontem não entrou bem também. Não entrou bem ontem. Tudo bem que tem que ter uma sequência e tal. O Gustavo Prado eu também não gosto que o Gustavo Prado só entre quando precisa resolver o jogo. Acredito eu que o Gustavo Prado mereça ter mais chances, sim, tá? Aí vai do Kudê agora, né? Porque entre o Gustavo Prado e o Wanderson, eu não vejo muita diferença técnica nesse momento entre os dois. Tudo bem que o Gustavo Prado tende a evoluir mais porque ele é muito mais jovem do que o Wanderson. Mas, né, enfim. Eu não gostei do Wanderson ontem, mais uma partida ruim dele. Não sei se é questão física que tá deixando ele um pouco mal das pernas, né? Mas enfim. O Alan Patrick, gostei muito da partida do Alan Patrick, foi muito bem o Alan Patrick, não foi culpa dele o lance contra o Hulk ontem, tá? Colocar a culpa no Alan Patrick ontem chega a beirar a imbecilidade, cara. Não pode colocar a culpa no Alan Patrick na marcação, até porque um lance atrás, ele tava no outro lado do campo, defendendo contra o Hulk, e ele ganhou a disputa contra o Hulk no primeiro lance, tá? E eu digo mais, nenhuma das duas vezes que ele enfrentou o Hulk no 1 contra 1, ele precisava estar lá. Era pra estar um dos laterais ou um dos zagueiros lá, tá bom? Dito isso, gostei da escalação inicial, o Kudê foi estrategicamente ele foi muito bem, né, contra o Atlético Mineiro ontem. Foi um dos melhores jogos do Inter, por incrível que pareça.
em questão de construção, em questão de chances, de finalizações. O Inter criou bastante, mas não é culpa do Kudê. O Bruno Henrique perder tantos gols, o Hugo Malo e diversos outros jogadores perderem tantos gols como os jogadores do Inter têm perdido. Não é culpa do Kudê. Vai culpar o Kudê porque não finalizou dentro do gol? Não, pô. Ele escalou bem ontem, fez o que pôde nas substituições, não achei que ele substituiu mal. Achei que ele poderia ter colocado o Gustavo Prado um pouco mais cedo durante a partida, né? Mas, né, enfim, ele não vai fazer isso, não é o costume do Kudê fazer isso. Dito isso, rapaziada, agora se preparar para o jogo contra o Criciúma, né? O Kudê vai enfrentar mais um jogo com vários desfalques. Se estava difícil contra o Atlético Mineiro, vai ficar mais difícil contra o Criciúma, porque o Wesley, nosso principal jogador atualmente, não vai jogar porque está suspenso. O Alário também não é mais uma opção porque está suspenso também, tá bom? O Luca não vai jogar porque está lesionado. Eu tô muito curioso para ver o que o Kudê vai fazer contra o Criciúma. Tá bom, rapaziada? Vamos ter paciência com o Kudê, porque ele já mostrou que ele pode entregar mais pro time do Inter. E a gente já viu que nas mãos do Kudê o Inter consegue render mais, tá bom? Tenham paciência porque vejam o contexto, tá bom? O Atlético Mineiro tava com praticamente todos os jogadores titulares e o Inter tava com a maioria dos jogadores titulares desfalcando o nosso time, tá bom? Obrigado, rapaziada, pela paciência, pela audiência. Voltamos a partir do próximo jogo, né, que vai ter do Brasil e Colômbia ou Brasil-Paraguai, eu não me recordo da sequência, e a gente volta a partir desses jogos acontecendo, a gente traz os pós-jogo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, tchau!